Sejam bem-vindos ao episódio número 3 da Semana Liberte das Dívidas. Nesse episódio você vai receber a fórmula pronta que faz as suas dívidas sumirem. No último episódio eu mostrei como que você pode dominar suas finanças, impondo o limite de gastos para você todos os meses, de uma forma que você consiga viver de fato dentro do seu orçamento. Eu mostrei também que o importante é que você elimine o pagamento de juros para que os sonhos tomem o devido lugar deles. E se você tiver muitas dívidas, o ideal é que você priorize elas, da forma que eu vou mostrar nesse vídeo, e também use parte daquele que seria o seu limite ideal de gastos, aquele que eu mostrei no vídeo anterior, quanto você ganha, menos as suas necessidades básicas, igual ao seu limite ideal de gastos. Você vai precisar usar a parte desse valor para ir quitando as suas dívidas até todas as suas dívidas estarem em dia, e principalmente usar as 7 estratégias que eu vou falar no próximo vídeo. Mas antes de eu te entregar essa fórmula pronta e como que você pode usar de forma prática essa fórmula no seu dia a dia, você precisa entender que quando a gente tem muitas dívidas, o ideal é que a gente faça uma priorização. E para isso, a primeira coisa que você precisa levar em consideração são as consequências. Por quê? Algumas dívidas elas só vão incorrer juros altos para você. Só que outras elas podem trazer consequências piores, como por exemplo o corte de fornecimento, o despejo, a penhora de algum bem seu e também daquelas pessoas que emprestaram o nome para você. Mas não se preocupe em descobrir qual é a consequência que cada dívida pode trazer para você, porque eu já fiz isso para você. Nessa tabela que você está vendo na tela, eu já listei todas as dívidas que você pode ter nessa coluna da esquerda. Então, por exemplo, dívidas de aluguel, financiamento, plano de saúde, IPTU. E além de listar para você todas as dívidas que você pode ter, eu ainda coloquei ao lado a consequência delas. Então, por exemplo, despejo, penhora, corte de fornecimento, cancelamento do serviço, penhora dos bens do fiador e a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção de crédito, como o SPC e o Serasa. E agora, sabendo qual é a consequência de não pagar essas dívidas que você tenha, então olha na tabela qual dívida você tem, você consegue ver ao lado qual é a consequência que pode acontecer com você. E agora que você já sabe o que pode acontecer com você, quais são as dívidas mais críticas para você, você precisa avaliar e tomar uma decisão de qual dívida priorizar. E a segunda coisa que você precisa levar em consideração ao priorizar as suas dívidas são as taxas de juros, para que você não pague agora uma dívida que poderia ficar para depois e acabe atrasando uma dívida que tem juros mais altos para você e em poucos dias ela vai aumentar bastante. E aqui nessa tabela eu já coloquei para você, ao lado de cada tipo de dívida, qual é a taxa de juros que você vai pagar caso você atrase essa dívida, como por exemplo juros altos, ou seja, acima de 5%, juros médios, entre 2% e 5%, e juros baixos, ou seja, de até 2%. E você não precisa se preocupar com contas complexas, porque eu já deixei de uma forma clara para você aqui que as dívidas com juros mais altos são aquelas que vão incorrer mais juros para você rapidamente. As de juros médios vão ser mais ou menos, e esses juros baixos vão ter uns juros muito pequenos para você. E para te ajudar ainda mais, além de listar as suas dívidas por consequência e também por taxa de juros, eu já fiz uma sugestão de priorização de dívidas, é só você constar essa coluna aqui. Mas lembrando que é você quem deve dar a devida prioridade para suas dívidas baseada na sua realidade, levando em consideração a consequência e a taxa de juros, tudo bem? Mas tudo bem se você quiser seguir essa sugestão que eu te dei. Ah, Murilo, mas você não listou uma dívida aí que eu tenho. Não tem problema. O que você precisa fazer? Levar em consideração também a consequência e a taxa de juros. A regra é a mesma. Aí você vai fazer uma comparação com as outras dívidas que você tem. Bom, qual é a consequência que pode acontecer comigo? Quais são as taxas de juros baseadas no seu contrato? É só você fazer uma comparação e tomar uma decisão, incluindo essa dívida que não está aqui nessa tabela. Agora, sabendo qual é a prioridade que você deve dar para cada dívida, levando em consideração a consequência e a taxa de juros, o ideal é que você use estratégia por estratégia para se libertar dessas dívidas de uma vez por todas. Como, por exemplo, a sua dívida de aluguel aqui, você deve usar a estratégia de 1 a 4 em azul aqui. Já essas outras estratégias de 5 a 7 em vermelho, elas não vão funcionar para essa dívida. Então, quando você consultar ao lado da sua dívida uma coluna em azul, é porque essa estratégia funciona. Já em vermelho, essa estratégia não vai funcionar. Então, a estratégia de 1 a 4 funciona para todas essas dívidas aqui, desde o aluguel até o condomínio. E o melhor é que na estratégia 3, por exemplo, eu mostro como que você pode fazer essas dívidas simplesmente sumirem. Já para as dívidas de cartão de crédito, de cheque especial, de empréstimo pessoal e crediário de loja, o ideal é que você use a estratégia de 5 a 7. E o lado bom é que uma dessas estratégias é justamente vender a sua dívida sem pagar juros ou contratar qualquer tipo de empréstimo para isso. E a grande fórmula que faz as suas dívidas sumirem é justamente a priorização e usar as melhores estratégias para cada tipo de dívida que você tem. E lembra da aula anterior que eu mostrei como que você pode chegar no seu limite ideal? Ou seja, o seu orçamento ele é limitado. O grande erro aqui é as pessoas contratarem empréstimos sem levar em consideração
quanto que elas podem pagar, elas não colocam na ponta do lápis aqui a parcela do empréstimo, e aí o que acontece? No mês que vem ela acaba se apertando cada vez mais e tendo que recorrer a mais e mais e mais empréstimos, até que o orçamento não aguenta e ela acaba entrando no ciclo das dívidas, cada vez mais fundo. Então, se você não quiser cometer o erro de pegar mais um empréstimo e comprometer ainda mais o seu orçamento, de forma prática, o que você precisa fazer? O passo número 1 é você escolher uma dívida e agir massivamente para eliminar essa dívida de uma vez por todas. Escolha uma e haja massivamente com toda a sua energia e com todo o seu recurso financeiro para que você consiga eliminar ela de uma vez por todas. Fazendo isso, você vai ter aquela sensação de que você teve um ganho já conseguiu realizar um grande objetivo, que é a saída de uma dívida só, e principalmente se motivar a eliminar o restante das dívidas que faltam. O passo número 2 é escolher a melhor estratégia. Então, depois que você já escolheu uma dívida, você vai usar as melhores estratégias para esse tipo de dívida até eliminar ela de uma vez por todas. Então vamos supor que você tenha duas dívidas, uma dívida de financiamento e uma dívida de cartão de crédito. O que você precisa fazer para cada uma delas? A de financiamento você vai usar a estratégia de fazer essas dívidas críticas sumirem. Já para essa do cartão de crédito, o ideal é que você venda essa dívida e elimine ela sem pagar os juros ou contratar qualquer tipo de empréstimo. Você percebeu que é bem melhor você usar essas 7 estratégias para sair das suas dívidas do que sair por aí simplesmente pegando empréstimo para sair das suas dívidas e gastando milhares de reais? Como você viu no primeiro episódio, eu te provei que pessoas comuns, assim como você, economizaram entre 500 a mais de 33 mil reais. Então faça o mesmo assistindo o próximo episódio.